Fronteiras são linhas muito importantes quando apreciamos um mapa. Até porque o que é considerado o fim da linha de um país é o início de um outro. E aí você se pergunta, quando é que um território é considerado um país? Quando ele tem fronteiras definidas, sua própria moeda, lei e constituição, um governo e um exército? Bem, a Somalilândia tem tudo isso e muito mais há 30 anos. Porém, mesmo assim, a Somalilândia não é um país. E tudo isso é porque nunca teve reconhecimento de ninguém durante todo esse tempo. Mas isso pode estar prestes a mudar, mas o preço dessa mudança pode ser o início de uma guerra. Então, a Somalilândia é o maior estado não reconhecido do mundo. É só você olhar para qualquer mapa, Google Maps, qualquer mapa. E isso é porque até hoje considera-se que a Somalilândia faz parte da Somália, mesmo depois de ter autoproclamado a sua independência. Somalilândia tem uma história distinta, até leva alguns analistas a dizerem que o país tem fortes argumentos plausíveis para adquirir a sua independência. Então, qual é a história e motivos que fazem o caso da Somalilândia peculiar? Ok, vamos começar com algum contexto histórico. Os britânicos chegaram nesta região no início do século XIX e em 1887 os britânicos assumiram a maior parte do que hoje chamamos de Somalilândia, tornando-a um protetorado. No entanto, muitas tribos continuaram a resistir a esse invasor estrangeiro, mas isso durou até 1920, quando o território ficou totalmente sob domínio britânico. Enquanto isso, no resto da Somália moderna, uma potência europeia estrangeira diferente estava a assumir o controle. Itália estabeleceria a Somalilândia italiana em 1889. Ao longo da Somalilândia Oriental, o sultão Yusuf Ali Kennedy assinou um tratado com a Itália para fazer o seu sultanato de Robbio um protetorado italiano. Um ano depois, o rival de Kennedy, Osman Mohammud, do sultanato Majeerteen, juntamente com o sultanato Geledi, assinaram acordos semelhantes com a Itália, estabelecendo assim o protetorado da Somalilândia italiana. Nas décadas seguintes, a Itália transformou o protetorado em uma colônia oficial da coroa. A partir de então, a Itália invadiu a Etiópia junto à Eritreia, formando a África Oriental Italiana. No entanto, em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial. E a Itália originalmente declarou neutralidade antes de se juntar à Alemanha no ano seguinte contra os britânicos. Isso causaria fortes combates com os britânicos e, eventualmente, os italianos conquistaram a Somalilândia britânica, assim sendo anexando-a à África Oriental Italiana. Sendo assim, um ano depois, os britânicos contra-atacaram, derrotando os italianos e assumindo novamente o controle de ambas as Somalilândias até 1950, onde a parte sul da Somália foi devolvida à Itália, com a condição de que a Itália, sob a administração da ONU, ajudasse a parte sul da Somália a conquistar a independência em uma década. 10 years of British administration in what was formerly Italian Somaliland were over. Now awaited the return of the Italians, who are to administer the territory under United Nations supervision. In another 10 years' time, the Somalis hope to become an independent state. Então, em 26 de junho de 1960, a parte norte conseguiu a sua independência. Por quanto tempo? Por 5 dias, onde foi reconhecida por 35 países. E você já deve estar a se perguntar, por que antes era reconhecida e agora não? Você já vai perceber e vai fazer algum sentido. Então, em 1º de julho de 1960, o mesmo aconteceu com a parte sul da Somália. E foi aí que a Somalilândia decidiu se unir com a Somália.
Mas por quê? O objetivo era simples, de criar uma grande Somália, reunindo todas as pessoas de origem étnica somali em 5 países do Corno de África, incluindo o norte do Quênia, a Somália italiana, a Somalilândia francesa, a Etiópia Oriental. Este praticamente seria o primeiro passo para atingir esse objetivo, mas pouco eles sabiam que iriam querer voltar atrás. Em 1961, as formalidades acordadas de um tratado de união foram celebradas por ambos os países. Porém, o povo da Somalilândia não teve a voz na elaboração da Constituição da nova República Somali. Sendo deixados de lado, eles se sentiram burlados. Na maioria dos distritos da Somalilândia, o referendo sobre a Constituição realizado em 20 de junho de 1961 foi amplamente boicotado e rejeitado, em contraste da região da Somália, dando assim o início ao conflito entre as duas partes. Uma pequena revolta foi iniciada, mas seria rapidamente esmagada pelo governo central no mesmo ano. Em 1969, o presidente Abdulrashid Shermak foi assassinado, e o que se seguiu foi um golpe militar que tornou o general Siad Barre o novo presidente da Somália. Ele faria do país uma ditadura. E agora, sem autonomia, a maioria não queria permanecer como parte da Somália. Durante a década seguinte, o regime tornou-se cada vez mais autoritário. Em 1977, invadiu a região de Ogaden, na Etiópia, onde sofreu uma derrota humilhante que forçou a retirada da Frente de Libertação da Somália Ocidental para o norte da Somália, onde, sob o apoio do governo de Barre, antagonizaram, saquearam e atacaram civis locais do grupo étnico Isaac. Então, indignados com este abuso, em 1981, expatriados somalis na Arábia Saudita e no Reino Unido formaram o Movimento Nacional Somali, MNS, uma pequena organização que chama para a derruba do regime de Barre e o estabelecimento de um sistema justo e democrático. Então, um ano depois, o MNS mudou sua sede para a Etiópia, onde se uniu com os outros oficiais do exército e combatentes da etnia Isaac para formar o núcleo do ramo armado do movimento. A guerra de guerrilha contra o regime de Barre durou uma década. Em maio de 1988, o MNS atacou e capturou a rota da segunda maior cidade do país, Hargeisa. E no terceiro dia de combate, o governo começou a bombardear os residentes da cidade e, no momento em que cessaram, até 90% da cidade havia sido destruída, causando centenas de mortes e milhares de civis a fugirem através da fronteira. Metade de todos os combatentes morreram. A crueldade do regime uniu o povo Isaac atrás do MNS. Em junho de 1989, o MNS estava novamente a montar ataques ativamente em todo o noroeste em resposta ao regime. Barre iniciou uma campanha genocida contra o povo Isaac entre 1987 e 1989 e cerca de 200 mil membros da tribo Isaac foram mortos. No início de 1991, o MNS havia assumido o controle da grande maioria do noroeste da Somália e outra organização rebelde chamada Congresso Unido da Somália estava a fechar em torno de Mogadíscio e, em 26 de janeiro de 1991, o regime de Barre entrou em colapso, com Barre a fugir da capital Mogadíscio para o Quênia em um tanque. Este colapso deixou para trás um vácuo de poder, onde várias milícias tentaram ocupar este vazio e, em 18 de maio de 1991, a Somalilândia declarou a independência do resto da Somália, deixando a Somália em caos e anarquia. Porém, desta vez, a Somalilândia não receberia nenhum reconhecimento de nenhum país. A Somalilândia passou a sua primeira década criando a sua legislação, que foi aceita por 97% da sua população. Em 2001, teve a sua primeira eleição, a primeira de 5, tendo até agora 3 presidentes. Então, por que a Somalilândia não é reconhecida até hoje? Sendo que o governo da Somalilândia afirma que cumpre a maioria dos requisitos de um Estado democrático soberano, realiza eleições livres e justas, tem a sua própria moeda e forças de segurança e emite os seus próprios
passaportes. Somalilândia afirma também que a sua reivindicação de independência consiste com uma norma de longa data da União Africana de que as fronteiras da era colonial devem ser mantidas. O território tem sido amplamente visto como um oásis de estabilidade numa região turbulenta do ponto de vista da sua população. Por exemplo, Brown Burton, especialista em democracia e governação, disse o seguinte, abre aspas, eles têm um argumento completamente razoável. A Somalilândia está a tentar separar-se da Somália, que não é um país funcional há décadas. A Freedom House, um órgão de vigilância da democracia e das liberdades civis, classifica o índice de liberdade da Somalilândia como parcialmente livre, com uma pontuação de 44 em 100 em 2023, enquanto que a Somália obteve apenas 8 no mesmo ano. Bem, a Somalilândia tem melhores rankings que a Somália e, mesmo assim, ou com tudo isso, a Somalilândia não é reconhecida como um país. E provavelmente muitos irão dizer que é por causa da União Africana, mais ou menos. Se a União Africana reconhecesse hoje a Somalilândia, amanhã ela se tornaria um país. Então, por que a União Africana não torna isso uma realidade? Bem, é porque ela não pode. Isso porque a Constituição da União Africana compromete-se a defender a soberania e integridade territorial dos seus membros. É um princípio bastante razoável na prática. No entanto, isto significa opor-se ferozmente a qualquer apelo à autodeterminação, por mais simpático que seja. Porque para criar um novo país, você deve dividir um já existente, infringindo na sua integridade territorial. Em outras palavras, a União Africana só irá reconhecer a Somalilândia se a Somália der ao reconhecer a independência da Somalilândia, visto que até existe um tratado da União dos dois Estados. Mas, recentemente, um país africano saiu por conta própria e pretende reconhecer a Somalilândia. E esse país é a Etiópia. Mas vamos lá ser sinceros aqui. A Etiópia não fez isso por caridade ou empatia à Somalilândia, mas por seu próprio interesse. A Etiópia precisa da Somalilândia e por isso os últimos atos ou ações da Etiópia vêm criando tensões nesta região que podem levar a um conflito militar. Então, o nosso vídeo acaba por aqui. Se você quer saber o que a Etiópia tem feito e por que ela precisa tanto desesperadamente da Somalilândia, deixe-me saber aí nos comentários. E se você quer saber como funciona a economia da Somalilândia, também deixe-me saber aí nos comentários. Então, você já sabe, aquele exercício de sempre. Por favor, dá aquele soco no like, partilha com 5 pessoas, que isso ajuda-me a criar mais conteúdos e motiva a criar também mais conteúdos. Então, dá aquele soco no like, partilhe com pessoas e, claro, se você quer apoiar mais este canal e vídeos deste gênero, torne-se membro do canal e do Patreon, link na descrição. Então é isso, meu muito obrigado, Kuoshikuro, Asante Sana, Kanimambo, é só o começo, tamo juntos, peace.